Fala galera, tudo bem? Eu sou José Vitor, um dos integrantes do nosso canal e vou introduzir um pouco sobre ele. Bom, este canal é destinado a um trabalho de promoção dos direitos humanos da matéria de Direitos Humanos 2 do curso de Direito da PUC Campinas. Ele tem o objetivo de conscientizar a comunidade universitária sobre o contexto e as leis que protegem as populações indígenas do Brasil e sua efetividade em tempos de pandemia. Agora, bora para o nosso primeiro episódio, Saúde Pública no Brasil, com um bate-papo feito por Júlia e Rafaela. Obrigado e não se esqueçam de curtir e se inscrever. Oi, meu nome é Rafaela E meu nome é Júlia. e hoje a gente vai começar a introduzir um pouco sobre a saúde pública no Brasil, para então nos próximos episódios a gente falar sobre a saúde dos indígenas e o direito dos indígenas. A gente vai começar tratando um pouco da história do SUS e como o déficit presente no sistema de saúde brasileiro se instaurou. Tudo começou, após a ditadura militar no Brasil, quando foi feita a Constituição Cidadã, porque nela mesma estava prevista um sistema de saúde universal para acesso a todos os brasileiros, e isso é uma cláusula pétrea, então deveria ser cumprido de imediato. Então, o primeiro presidente eleito foi o Collor, eleito diretamente, foi o Collor, e ele já iniciou a instauração do SUS no Brasil, né? Mas Collor, ele adotava uma postura extremamente neoliberal e nem um pouco focada nas áreas sociais. Tanto que ele adotou e seguiu em risca o que estava previsto no Consenso de Washington, indo de antemão a tudo que tinha acabado de ser estabelecida pela nova Carta Magna do Brasil. Assim, como a maioria sabe, o tempo foi passando e o Collor e suas atitudes foram expostas e ele acabou sendo o primeiro presidente a ser impeachmentado no Brasil. Após isso veio o Itamar Franco, e ele também adotava uma postura bastante neoliberal, mas ele não era tão exagerado quanto o presidente Collor foi. O sistema de saúde no governo de Collor, devido a essa postura extremamente neoliberal e de direita, e essa coisa assim de não defender as áreas sociais, né, e a saúde inclusa nessas áreas sociais, fez com que o início do SUS, porque o Collor foi o presidente que deveria instaurar, né, de fato, o SUS no Brasil, e deveria investir dinheiro para que o SUS se iniciasse bem, plenamente no Brasil. Mas não foi o que aconteceu, como visto nas políticas adotadas e pela história do Brasil, como os diversos escândalos de corrupção que levaram ao seu impeachment. Então, Itamar Franco já assumiu um país no qual o sistema de saúde já possuía déficits em seus primeiros anos, o que já não apresentava um cenário bom logo no início da vida do SUS. Eu acho importante lembrar nessa parte, né, que toda essa trajetória da política do Brasil, esses traços neoliberalistas e tal, fizeram com que o SUS sofresse muito para se iniciar, de certo modo, né? E com isso, a população em si, a população que precisava desse sistema de saúde, não conseguia ter esse acesso, né? Com certeza, sim. Desde o início, com essa falta de investimento, já era difícil o acesso da população ao SUS. E durante o governo de Itamar Franco foi determinado um estado de calamidade. Então, tudo que era de saúde, educação, qualquer planejamento das áreas sociais foi congelado, e por causa da crise econômica da época, né? Então, foi feito o Plano Real por Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito presidente logo após Itamar Franco. E graças a ele, a moeda estabilizou um pouco no Brasil. E com a estabilização da moeda, finalmente não tinha a desculpa de algum presidente do Brasil falar que a economia não estava deixando investir em saúde, né? E por isso, em 1998, com Fernando Henrique no poder, houveram expansões na saúde pública.
Mas, mesmo havendo expansões, Fernando Henrique, além de não se dispor a resolver os problemas de base já presentes desde o governo Collor, ele também iniciou uma postura de municipalização da saúde no Brasil, que é uma postura adotada até hoje pelos presidentes, que é para tirar o foco do investimento, né, do governo federal para que os municípios invistam, na verdade, na saúde do SUS. No governo Lula, houve um grande crescimento econômico por causa da valorização das commodities, mas também veio a crise de 2008. Lula é um presidente que ele focou bastante em setores sociais, então a gente pensa que a saúde também é uma dessas áreas, mas não necessariamente, porque ele principalmente se voltava à erradicação da pobreza e à expansão dos direitos dos grupos sociais mais vulneráveis. Mas a saúde não foi o seu foco. Então, mais uma vez, os problemas estruturais, desde o começo, não foram remediados, mas Lula trouxe programas novos e muito bons e que ajudam a população até hoje, devido aos, do SUS, que foram o Brasil Sorridente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que é relativamente recente, né? E a farmácia popular também, para disponibilizar remédios para a população. Logo após... É importante a gente ter em vista que, apesar do SAMU ser muito recente, né, como a Júlia disse, o SAMU ele já vem se mostrando muito importante e ele vem mostrando resultados, né? Apesar de todas as dificuldades na área da saúde que a gente tem, o SAMU é um programa, pode-se dizer, muito importante, né? Extremamente. Até com a situação atual, né, que ainda não chegamos, mas vamos chegar lá. E o SAMU está sendo de extrema importância atualmente para ajudar com a situação do Covid. A Dilma assumiu logo após, mas a situação econômica era menos estável e menos favorável do que no governo do Lula. Os problemas de base do SUS agora vêm de longa data e não houveram muitos avanços na questão da saúde. O que se destaca no primeiro governo da Dilma foi o Mais Médicos, que causou uma extrema polêmica e uma polarização em relação ao programa, porque ele aceitava médicos formados no exterior para trabalhar no Brasil sem a validação de diplomas, mas eles ficariam focados em áreas remotas e de difícil acesso, às quais a população brasileira não tinha acesso, em maioria, a médico algum. E, apesar do curso de medicina ser um dos mais concorridos do Brasil atualmente, muitos desses médicos que estão sendo formados não estão dispostos a trabalhar no SUS. Então, sim, até muitos médicos, né? Muitos desses médicos não querem ir para essas áreas remotas, né? Trabalhar nessas áreas. Então, eu acho uma jogada, particularmente, eu acho uma jogada muito interessante para sanar esse tipo de problema. Eu também acho, extremamente, porque, de fato, a maior concentração de médicos do Brasil é no Sudeste. E, assim, disparada a diferença da quantidade de médicos daqui vai comparar com Tocantins, Acre, qualquer estado desses mais distantes, né, no norte, nordeste do Brasil, que possuem muito menos acesso à saúde. Também no governo da Dilma começou a crise, a epidemia, né, do Zika vírus no Brasil, que fez com que nascessem muitos bebês anencefálicos, e isso também foi um dos investimentos que a saúde foi, em vez de solucionar os problemas de base necessários de serem solucionados. Com o impeachment da Dilma, o Temer, o vice, assume, né, e ele tem uma postura também neoliberal, né, e ele assume uma postura em relação ao SUS que ele queria
acelerar um desmonte do sistema de saúde. Até mesmo o seu ministro da Saúde na época, o Ricardo Barros, afirma que o Brasil não iria conseguir sustentar o direito à saúde proposto pela Constituição, que ele não ia conseguir sustentar o SUS por muito mais tempo. E isso é um jeito fácil de falar que ele vai lavar as mãos e não investir no SUS, né? E a gente vê essa mesma fala se repetindo agora, né, sobre essa proposta do desmonte do SUS e tal. Então, é uma proposta que vai e vem e acompanha esse tipo de governo de política neoliberal, né? Sim. E por isso mesmo o Temer mantém o padrão de não olhar para os problemas estruturais e simplesmente ignorar, falando que não há solução, né? Bolsonaro aumenta ainda mais esse discurso. Ele defende a privatização no geral em seu programa de governo, né, antes da eleição. Ele defendia a privatização como um todo, e isso não se dá diferente para a saúde. Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, afirmava de modo muito diferente do presidente, falando que, cito ele aqui, queremos e vamos cumprir um desafio constitucional. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não tem retrocesso, não tem volta da nossa máxima constitucional. Mas não existem verdades absolutas a não ser as constitucionais. Portanto, a gente pode ver que, apesar da postura do Bolsonaro, o ministro da Saúde dele não pensava como ele. Porém, a gente sabe que não é o caso do Paulo Guedes, por exemplo, né, que propôs em 2019 estabelecer vouchers de saúde em que o governo compraria certos serviços da rede privada e assim ficaria desobrigado a cumpri-lo pelo SUS. Mas, obviamente, o plano não seguiu adiante. Assim, né, com tudo isso que foi dito aqui, fica claro que os presentes problemas do SUS existem desde sua gênese e que nenhum governo focou em consertar esses problemas, né? Nenhum governo olhou para eles de fato e solucionou. E Collor, que foi o governo que instaurou o SUS, também não instaurou de um jeito correto. Sim, o SUS ainda é muito negligenciado até hoje, né? E não tirando a culpa dos outros governos que também não investiram no SUS da forma que se devia, né? Eu acho que essa negligência do SUS, ela vem muito acompanhada com essas políticas neoliberais fortíssimas, e isso faz com que o SUS seja cada vez mais negligenciado. Então, eu acho que a gente deveria começar a pensar em um novo tipo de política que favoreça o SUS, entendeu? Essa é uma opinião particular, mas eu acho que é válido para pensar, né? Já que o nosso podcast tem esse intuito, abordar de uma forma expositiva para depois fazer com que vocês pensem, que os ouvintes pensem sobre isso. Então, acho que é importante a gente dar a nossa opinião também, né, sobre tudo isso. Com certeza, sim. A ascensão dessa extrema-direita através do mundo tem feito muito isso, né? Essa ideia de querer privatizar tudo. Mas sabemos, e essa ideia é particular minha também, que isso pode funcionar na prática. Vemos, às vezes, melhora nos sistemas, por exemplo, de correio privados do que na rede pública, mas a gente também sabe o que acontece com os trabalhadores, né, e com tudo que acontece. Então, não é uma visão única que a gente pode ter em relação a isso. Sim, eu tenho a opinião de que também a privatização não seja de todo jeito, de inteiro ruim, porém, eu acho que essa privatização desenfreada que as políticas neoliberais atuais, né, sendo um pouco redundante, que vem trazendo essa privatização desenfreada, ela desencadeia esse tipo de problema, né, que é não pensar nas pessoas que não têm acesso e querer privatizar desenfreadamente para melhorar certos setores, por exemplo, da economia. Porém, não é só de economia que o povo vive, né? Então, eu acho interessante pensar nesse lado também. Da questão da privatização, né, que vem caminhando com o SUS desde o governo do Temer, como a Júlia disse. Sim.
Houve até um incidente recente do Bolsonaro, mas o Congresso já fechou no dia seguinte. Todos sabíamos, né, que não ia dar em nada isso, porque é cláusula pétrea na Constituição Federal, o SUS, então ia ser muito difícil qualquer um conseguir mudar isso. Sim. Como foi visto anteriormente, o déficit presente no SUS potencializou muito a pandemia atual, né? Fez com que a gente não conseguisse olhar no jeito otimista para o enfrentamento do problema do Covid. A família do coronavírus é muito comum em diversas espécies de animais, mas eles não são transmitidos entre as espécies. O vírus que causa a pandemia atual é o SARS-CoV-2, tendo como marco zero Wuhan, na China. E a epidemia começou no final de 2019, mas a OMS já declarou uma pandemia em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, o Brasil, particularmente, ainda estava bem tranquilo em relação a isso. A gente quase não tinha casos, inclusive carnaval, aconteceu tudo normal. Mas o problema começou a se intensificar depois de principalmente maio, assim, começou a ficar bastante preocupante aqui pelo Brasil. A maior parte das pessoas, 80% pelas pesquisas da OMS, que contraem o vírus são assintomáticas ou possuem sintomas muito leves. Mas, ao mesmo tempo, 5% daqueles que o contraem precisam de auxílio respiratório, que atualmente a USP já desenvolveu alternativas mais baratas, mas no início da pandemia, auxílio respiratório era algo muito caro e custoso e que o SUS não possuía por causa desse déficit apresentado anteriormente. Tá certo, né? É importante pensar nisso também. Sim. Devido ao déficit, né, toda a infraestrutura do SUS e os equipamentos disponibilizados atualmente são de baixa qualidade, na maior parte das vezes, e a tecnologia disponível aos profissionais da área já é ultrapassada. Pelo menos na maior parte dos hospitais brasileiros, principalmente esses em áreas mais remotas, né, que é mais difícil o acesso. Com certeza, aqui em Campinas, um hospital do SUS vai ter mais recursos que um posto em uma área mais afastada de algum estado menos populoso do norte do país. Mas... E tendo em vista tudo isso, né, dessa falta de equipamento e de preparo mesmo, eu acho que demorou muito pro governo e tal começar a tomar medidas sanitárias, né? Porque essa demora no tomar essas medidas sanitárias e tal, começar a fazer a quarentena em si, fez com que o SUS ficasse mais sobrecarregado ainda, né? Não querendo tampar o sol com a peneira, por assim dizer, mas eu acho que se essas medidas sanitárias tivessem sido tomadas desde o início, o SUS não teria ficado tão sobrecarregado. Eu sei que o problema do SUS não se resolve assim, mas é importante pensar no momento de pandemia, que é um momento em que você tem que pensar em alternativas, porque tem que ser muito rápido para tomar decisões, as pessoas morrem muito rápido. Talvez se essas medidas sanitárias tivessem sido começado a funcionar antes, talvez o SUS não tivesse ficado tão sobrecarregado. E a gente sabe que quem mais precisa do SUS não tem para onde correr, né, por assim dizer. Então, era muito importante que a gente tivesse começado essas medidas sanitárias no começo, mas é uma opinião própria essa. Não só uma opinião própria, mas também o recomendado pela OMS, né? É fato e opinião própria que o Bolsonaro está, desde o começo da pandemia, em negação com a situação, né? Ele já teve falas públicas absurdas em relação, a mais famosa, ele afirmando que o coronavírus é apenas uma gripezinha e literalmente incentivando aglomerações por Brasília, mas, né,
de fato, se ele tivesse adotado uma postura diferente, talvez o cenário atual fosse melhor. Bolsonaro, ele ainda incentivou bastante o uso da cloroquina, e que está sendo produzida atualmente em massa pelo Exército, o que considero um pouco, tanto quanto suspeito, no mínimo, né? Eu não diria Sim. diria suspeito, mas favorável, né? Sim, causa até um certo desconforto. Nesse sentido, a gente pensa que é suspeito, né? Sim. Suspeito, eu acho que é mais opinião própria do que um fato dito. Mas, ao invés de querer investir na atual vacina sendo produzida pela China, em conjunto ao Butantan, né, aqui em São Paulo, que para agradar seu eleitorado, né, fica afirmando que não vai ser obrigatória, que ninguém vai tomar essa vacina, mas ao mesmo tempo incentiva o uso da cloroquina como forma de remediar o coronavírus. Lembrando que a cloroquina não é um medicamento avaliado por médicos como um medicamento que trata o coronavírus, né? E a gente tem essa postura do Bolsonaro bem indo contra as opiniões médicas e tudo mais. E isso é bem problemático, principalmente nessa situação. Sim, é até possível dizer que ele está adotando uma forma de necropolítica que foi inicialmente utilizada por um sociólogo negro para tratar da comunidade negra, mas pode ser adaptada aqui porque ele está indo contra a ciência e a Organização Mundial de Saúde. Então, não tem como dizer que ele não quer, de certo modo, a morte de certos brasileiros, né? Com essa postura de extrema negação, que é o que está acontecendo atualmente no Brasil. Também, com isso tudo, né? Até o sistema judiciário brasileiro ficou preocupado com o STF aprovando a DPF 672, que fez, devido a essa postura de negação do Bolsonaro, né? O STF viu que o Bolsonaro não ia mudar tão cedo essa atitude e acabou aprovando essa DPF, que faz com que governos municipais e estaduais possam adotar sistemas mais restritivos que aquele adotado pela federação. Em que ponto chegamos no Brasil, né, para a gente ter que passar uma DPF como essa, mas também sim, essa é uma opinião particular, mas com essa DPF é possível que prefeitos ou governadores, mesmo que o Brasil esteja declarado como em fase verde, como o comércio sendo incentivado a ser aberto pelo presidente, os prefeitos e os governadores podem sim fechar tudo e declarar lockdown total, se necessário, e se eles virem isso como uma necessidade. Eu acho bem legal isso. Eu acho esse mecanismo muito interessante, justamente para não centralizar esse poder, né, na mão do chefe de Estado e tal, tendo em vista que ele, às vezes, ele tem uma postura bem duvidosa. Sim, com certeza. E com tudo isso, né, com uma maior preocupação com a economia do que com a saúde dos brasileiros, de forma descarada, Bolsonaro segue o mandato sem investir em melhoras no SUS, até mesmo para um melhor enfrentamento da Covid-19, né? Que já está melhorando, não estou dizendo que passou, mas tivemos um pico alto já no Brasil e as mortes estão diminuindo, né? É fato que estão diminuindo. Mas os médicos aqui no Brasil tiveram que escolher qual o paciente mais favorável a sobreviver para ir para o respirador, né? Então, assim, a situação no Brasil não foi uma situação fácil, o que nos faz refletir bastante sobre a questão dos grupos vulneráveis, né? Com esse enfrentamento caótico da pandemia, os grupos vulneráveis que normalmente se tornaram extremamente vulneráveis agora, como a população indígena, né, que é o centro do nosso trabalho. E que vai ser discutida no próximo episódio do nosso podcast, né? Sim, com maior profundidade. Sim.
Então, acho que é por isso hoje introduzimos o cenário atual e onde os indígenas se inserem no contexto atual da pandemia brasileira e do déficit do SUS. E eu acho que é isso por hoje. Gente, a gente queria agradecer por todo mundo que ouviu o nosso podcast e a gente espera ter causado certas reflexões em vocês, porque o nosso intuito é esse, trazer informações positivas e propor reflexões. E é isso, obrigada a todo mundo que ouviu. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Rafa. Tchau. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau, tchau.